Boa noite. Proposta de criação de pista preferencial para ônibus é destaque em Grande Expediente. Tenho certeza que desafogaria o trânsito até com a diminuição dos veículos, porque o cidadão, a cidadã, vai usar mais o transporte coletivo, porque ele vai ter condições, ele vai ter horário. Mães especiais cobram acessibilidade no transporte público para filhos com deficiência. Poder ir e vir como os demais, não ter uma cota, esperar um ônibus, um certo horário para poder sair com o teu filho, né? Porque ele é cadeirante e você não tem como transportá-lo. Programa Literatura Local completa 10 anos no ar pela TV Câmara. O programa está consagrado, a gente sempre recebe novos escritores, o pessoal procura a própria TV, o pessoal entra em contato com a gente. Deixam os livros. Estas e outras informações agora no canal da comunidade. O vereador Marcos da Silva utilizou o espaço do Grande Expediente da sessão de segunda-feira para fazer um balanço de mandato. Na tribuna, ele resgatou, por exemplo, o pedido de criação de uma pista preferencial para ônibus. Tem em mãos, tem no meu gabinete, uma pesquisa de opinião pública que foi realizada no ano de 2009, onde 94,8% da população queriam, sim, a implantação da pista preferencial. Então, foi uma pesquisa de opinião pública do usuário do transporte coletivo do dia a dia, que já havia necessidade. Tu vê, já se passaram 7 anos, então, e foi contratado um estudo de mobilidade urbana e rural, onde, na conclusão desse estudo, teve o apontamento da pista preferencial. Que no primeiro momento ela seria paliativa e logo ali adiante, em 3 anos, nós teríamos que ir buscar recursos junto ao governo federal para a criação de um corredor de ônibus. O parlamentar explicou que a faixa exclusiva funcionaria das 6 horas da manhã às 11 horas da noite. Na visão dele, a medida poderia ser implantada na Avenida Brasil. Ela não contempla só o transporte coletivo, ela contempla também viaturas da Brigada Militar, carro do Corpo de Bombeiros e principalmente nossas ambulâncias que salvam vidas no nosso dia a dia. Fiz junto a indicação de 3 passarelas, aonde? Nos pontos estratégicos da Avenida Brasil, que seria em frente ao Colégio Bom Conselho, e nas proximidades do Clube Comercial, na área central, e em frente à Escola Notre Dame, tá? Então, porque também tu tem que pensar no trânsito, mas também tu tem que pensar no pedestre. O vereador Marcos da Silva lembra que a cidade está crescendo e precisa de planejamento. Hoje, chegar ao compromisso na hora marcada se tornou uma tarefa difícil. Tenho visto comentários de colegas de dar um exemplo, Bourbon Centro, levar 18 minutos, gente, é um trajeto de 5 minutos, exagerando, tá? Então, tenho certeza que desafogaria o trânsito até com a diminuição dos veículos, porque o cidadão, a cidadã, vai usar mais o transporte coletivo, porque ele vai ter condições, ele vai ter horário, entende? Ele não vai precisar ser 1 hora antes para chegar no seu destino. Ele vai ganhar tempo com isso e vai usufruir mais do transporte coletivo. Todas as cidades de porte médio do estado do Rio Grande do Sul, todas já têm pista preferencial, com algumas exceções já com corredor de ônibus, como é Caxias do Sul, no caso. E a primeira plenária da semana foi interrompida para ouvir o relato de um grupo de mães. Elas estiveram na Casa do Povo solicitando mais acessibilidade para os filhos com deficiência. A ação foi motivada após um episódio registrado em 17 de agosto. Na ocasião, Ana Lúcia e a filha Evelyn aguardaram cerca de 2 horas para utilizar um ônibus. O fato aconteceu porque a cadeira da menina, que tem microcefalia, só poderia ser transportada por veículo adaptado. Me chamaram de mentirosa, sabe? Por causa que disseram que eu não fiquei 2 horas, que eu fiquei meia hora só. Mas eu fiquei as 2 horas na parada. Eu não tenho por que mentir e nem eu estar expondo a minha filha para ganhar alguma coisa. Então, para mim foi humilhante eu ter ficado essas 2 horas lá, de eu não poder sair com a minha filha, sabe? Porque se eu sair,
não tem a acessibilidade, entendeu? Os vereadores interromperam a sessão para conversar com as mães especiais. O problema é considerado isolado, mas ainda assim elas estão mobilizadas para evitar que a situação se repita. Agora o Grupo AME tem o desafio de lutar por mais condições de acessibilidade. Que não se repita e os nossos filhos tenham o mesmo direito que os demais, porque a gente fala em igualdade. Igualdade é poder ir e vir como os demais, não ter uma cota, esperar um ônibus, um certo horário para poder sair com o teu filho, né? Porque ele é cadeirante e você não tem como transportá-lo. Depois da manifestação, o Legislativo agendou uma audiência pública entre o grupo e as empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo. A reunião pela SEB será no dia 5 de outubro, às 1h30 da tarde. O Poder Legislativo ele é o poder mais próximo da comunidade e que incide diretamente nas questões cruciais da comunidade. E esse grupo de mães especiais, com que tem filhos e filhas especiais, elas não estão buscando um favor junto à Câmara de Vereadores, mas estão buscando seus direitos. O que a Câmara fez? O presidente interrompeu a sessão, ouvimos as mães, abrimos espaço para elas manifestarem sua opinião e imediatamente já marcamos para o dia 5/10 uma reunião com a Secretaria de Transportes, que é o que fiscaliza o transporte coletivo urbano, essa que tem que responder, que tem que dar conta, junto também com a Secretaria de Segurança e também o pessoal das empresas dos ônibus e, evidentemente, as mães interessadas, para nós numa mesa sentarmos e encontrarmos um caminho, uma saída, porque não é um favor que eles estão pedindo, é um direito, porque são sujeitos de direito portadores de uma necessidade especial, nada mais. Esse era o nosso objetivo, sentar, colocar, pontuar o que é de quem, a responsabilidade de quem e chegar no nosso objetivo principal, que é ter acessibilidade na cidade para que a gente possa conviver de maneira igual. Começou a tramitar na Câmara uma moção em apoio à convocação dos aprovados no concurso para a carreira de Defensor Público do Rio Grande do Sul. A proposição é de iniciativa do vereador Hernani Leimer. Nós estivemos recebendo representantes que fizeram esse concurso no nosso gabinete, que se preocupam pelo fato que prestaram concurso no Estado, já há quase um ano, foram aprovados e até então não têm expectativa de serem admitidos nessas vagas pelos quais prestaram concurso público. Então nós prontamente fizemos uma moção, acho que cabe a nós nesse sentido, unicamente através de uma moção, pressionar o governo do Estado do Rio Grande do Sul a tentar fazer o estudo e a admissão imediata desses indivíduos que fizeram esse concurso. É preocupante que se trata de um cargo público importante, como a Defensoria Pública, e que estão à mercê aí do Estado do Rio Grande do Sul, que não está dando ouvidos a esses prestadores de concurso. O número de candidatos que disputam uma vaga no Legislativo caiu de 274 para 259. Isso porque 15 pessoas não concorrem mais ao pleito. Ao todo, foram 5 renúncias e 10 candidaturas indeferidas. Durante o período de impugnações, 10 solicitações de processos foram encaminhadas à Justiça Eleitoral. Os pedidos pertencem às cidades de Passo Fundo, Marau e Carazinho. E a seguir, a história de criação do Literatura Local. Ao longo de 10 anos, o programa realizou mais de 300 entrevistas. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando.
Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Estamos de volta com o Jornal da Câmara para conhecer uma nova indicação da vereadora Cláudia Furlaneto. Ela está sugerindo a criação da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos. Mesmo com a existência de coordenadorias que tratam destes assuntos, a parlamentar acredita que a pasta especial pode facilitar a obtenção de recursos e o atendimento de demandas. Que nós possamos ter, de fato, um espaço que tenha um orçamento específico para a gente poder trabalhar políticas públicas integradas aí, voltadas para a questão de gênero, para a questão da mulher e direitos humanos. Hoje nós temos coordenadorias. Nós temos a coordenadoria do idoso, nós temos a coordenadoria da igualdade racial, coordenadoria da mulher. Essas coordenadorias, elas são vinculadas ao gabinete do prefeito. O que isso representa para a comunidade que nos assiste? Representa que não existe um espaço no orçamento específico de forma contundente mesmo. Não é assim que quando a gente aprova o orçamento aqui na Câmara, que a gente possa destinar tanto para esses espaços. Então, nós queremos juntar essas coordenadorias dentro de uma secretaria. E aí sim com uma rubrica própria e com condições de dar seguimento de um trabalho enquanto política pública. E não como projeto de governo. Hoje, 27 de setembro, é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Doação de Órgãos. A data foi criada para sensibilizar e esclarecer a comunidade sobre a importância deste gesto. No Hospital São Vicente de Paulo, até agora, 57 pessoas tiveram suas vidas transformadas pelo procedimento. Atualmente, 125 pessoas estão na lista de espera. A maior demanda é por córneas, fígados e rins. O mês de setembro é de comemoração na TV Câmara. O programa Literatura Local, realizado em parceria com a Academia Passo Fundense de Letras, está de aniversário. Em 10 anos de história, foram gravadas mais de 300 entrevistas. Desde 2006, a Academia Passo Fundense de Letras é uma das entidades colaboradoras da TV Câmara. A ideia do programa veio do pesquisador da Embrapa Trigo e escritor Gilberto Cunha. Na época, ele sugeriu à equipe de jornalismo que se criasse um espaço para a valorização dos autores locais. Gilberto assumiu as primeiras entrevistas. Em seguida, a atração passou a ser comandada pelo atual apresentador Paulo Monteiro. Nestes 10 anos, muitos convidados estiveram no Literatura Local. Em Passo Fundo, o programa é um dos mais antigos em exibição. O papel desse programa foi cumprido e muito bem cumprido, porque ele divulgou, ele estimulou vocações, ele deu publicidade a muitos escritores de Passo Fundo que não sairiam além dos seus domínios, do seu círculo familiar e acabaram tendo a visibilidade via o canal da TV Câmara, via esse programa. Então eu me sinto gratificado, não posso, independentemente de vaidades, por ter participado dessa história, ter ajudado na construção, e não há méritos de indivíduos. Eu diria que foi até por isso talvez esse programa tenha dado certo, por ter sido uma construção coletiva, Academia Passo Fundense de Letras, Câmara de Vereadores, profissionais da TV Câmara e membros da Academia Passo Fundense de Letras. Então essa construção coletiva é que possibilitou que esse programa realmente cumprisse com seus objetivos e chegasse hoje aí numa história de 10 anos no ar, que é muito gratificante, ele ajuda efetivamente a consolidar a nossa cidade como a capital nacional da literatura, paralelamente aos grandes eventos de cunho nacional e internacional que ocorrem em Passo Fundo. Tem revelado escritores, muitos escritores chegaram aqui com os poemas manuscritos. O exemplo disso é o hoje acadêmico Júlio Pérez, escritores novos, crianças das escolas particulares e das escolas públicas que participam de atividades nas escolas, que culminaram em livros.
Enfim, quer dizer, gente mais velha que é estimulada a produzir, especialmente através do projeto Passo Fundo. Ninguém poderá escrever a história da cultura e a história de Passo Fundo sem o programa Literatura. Aqui passaram todos os escritores consagrados e escritores que não tinham nem livro publicado, que hoje estão, quer dizer, é um registro, né, com mais de entre 300 e 350 entrevistas, autores, e o programa está consagrado. A gente sempre recebe novos escritores, o pessoal procura a própria TV, o pessoal entra em contato com a gente, né, deixam os livros, porque um dos princípios fundamentais é ler o livro antes de entrevistar. Por quê? Como é que a gente vai falar sobre um livro se tu não conhece o livro? Então, também essa responsabilidade de ler um livro de entrevistado por semana, né, tudo isso gera, além das outras atividades, enfim, mas é gratificante. E como resultado do programa Literatura Local, a TV Câmara criou uma pequena biblioteca. O acervo, com dezenas de livros, foi doado por escritores ao longo dos últimos anos e está à disposição da comunidade. O programa gerou uma biblioteca. A biblioteca da TV Câmara, fundamentalmente com obras de autores de Passo Fundo entrevistados no programa. As pessoas deixam livros e aqueles que não deixaram os seus livros estão convidados a comparecer à TV Câmara e deixarem os seus livros, de preferência com a dedicatória, para a biblioteca da TV Câmara. Eu acho que é o mínimo que os escritores de Passo Fundo podem fazer como reconhecimento a esse apoio de 10 anos. Eu não sei se existe, mas até duvido que tenha uma cidade no Brasil que tenha uma TV da sua Câmara de Vereadores, uma TV do Poder Público Municipal, com um programa só sobre a literatura da cidade e em cuja TV tenha uma biblioteca com os autores da cidade. E nós encerramos esta edição com um trecho do Pátria Gaúcha. O programa que vai ao ar daqui a pouco traz o melhor da música tradicionalista do 5º Canto Missioneiro. Uma boa noite e até amanhã. Das invernias que esse vento traz, eu busco a paz em alguma canção. Aquece a alma mesmo em invernia, em labaredas queima o coração, pois junto ao peito de um missioneiro reponta a vida qual sol de verão. Aquece a alma mesmo em invernia, em labaredas queima o coração, pois junto ao peito de um missioneiro reponta a vida qual sol de verão.